Grupo do dono do arroz Tio João teria metralhado de helicóptero casa de poceiros na ditadura militar. Vamos ler essa matéria, que é muito importante. Documentos e relatos apontam ainda a participação da empresa em conflitos armados no Pará durante o regime de exceção. Reportagem aí do Jepson Martins, que é fruto também do crowdfunding que a agência pública promove. Empresas cúmplices da ditadura é o nome da série. Era início dos anos 80, o governo do general João Figueiredo, o último presidente da ditadura militar. Naquele momento, a pressão pela reabertura política no Brasil se intensificava, ao passo que a perseguição e a violência cresciam exponencialmente, em Viseu, norte do Pará. A repressão no município, distante 320 quilômetros de Belém, capital do estado, se concentrava principalmente na antiga gleba Sidapar, uma região com vilas, garimpos e uma população de aproximadamente 10 mil pessoas. Foi onde Raimundo, aí é um nome que foi ocultado, né, passou a maior parte da vida e convivia com o medo da família em meio a disputas por terras. Ele conta que uma guerra desleal se instaurou entre 83 e 85, de um lado colonos e poceiros e do outro a estrutura da Josafpar, o grupo Joaquim Oliveira S.A., participações, dono de marcas conhecidas do público como o Arroz Tio João e o Feijão Meu Biju. À época, a empresa atuava na gleba Sidapar como acionista de pelo menos 7 empreendimentos. Os principais eram o Propará, Grupo Agropastoril Industrial Mineral do Pará, e o Agropastoril Grupiá. Os pistoleiros da Sidapar, dentro de um avião, atiraram na casa, sobre a casa do seu Silva. Primeiro atiraram sobre a casa do seu Silva e se defendeu se jogando dentro de um poço, e outro amigo dele entrou dentro de um oco de pau, na rua Raimundo, frisando que ele e a família também fugiram dos tiros. Depois que eles atiraram sobre a casa do seu Silva de metralhadora, eles se deslocaram para a casa do meu pai, para nossa casa, que era bem próxima, ali na Barraca da Farinha. E lá eles diferiram alguns tiros sobre nós, sobre mim, sobre o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Raimundo refere-se ao grupo Josapar como Sidapar, pelo fato de o nome ter se popularizado entre os moradores ao fazer referência à empresa que atuava na região até 1968, quando declarou falência e o BDI, o Banco Denasa de Investimentos, assumiu os ativos do empreendimento. Em 1988, em 1990, em 1980, o banco aliou-se a Josapar e juntos criaram as empresas que passaram a operar na gleba. O episódio descrito por Raimundo ocorreu quando ele tinha pouco mais de 6 anos de idade. Era uma criança que, apesar de tão nova, pescava junto dos irmãos e a mãe para ter comida na mesa. O pai sindicalista se dedicava exclusivamente à representação dos moradores e viajava com frequência à capital paraense, denunciando os conflitos. Eles atiraram de pistola. O avião estava tão baixo que dava para ver as mãos deles atirando sobre a gente. A gente via a língua de fogo atirando sobre nós. Dali a minha mãe mostrou para eles uma enxada e eles sobrevoaram, saíram. Papai já estava na tribuna da Assembleia Legislativa do Pará para fazer a denúncia. Foi ligado para lá e foi relatado esse fato. E eles disseram que os colonos tinham uma arma diferente, mas era uma enxada que foi apontada para o helicóptero, lembrou ele. As ações da Josapar visavam uma apropriação irregular de terras com a expulsão, a maioria das vezes violenta, dos proprietários, em material obtido com exclusividade pela agência pública e que faz parte do projeto A Responsabilidade das Empresas por Violações de Direitos durante a Ditadura, um amplo trabalho de pesquisa que envolveu 55 pesquisadores e foi conduzido pela Universidade Federal de São Paulo, através do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, a CAAF-Unifesp, em parceria com o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de São Paulo. Ainda segundo as fontes ouvidas pela Unifesp, os interesses econômicos da Josapar na região visavam a mineração, exploração de madeira e produção de cerâmica. O material analisado pela reportagem ainda traz evidências de graves violações de direitos humanos por meio da aliança
entre forças de segurança da ditadura militar e a Josapar, uma das maiores empresas, como ela se apresenta em seu site oficial do setor de alimentos do Brasil e que exporta produtos para mais de 40 países. Os documentos analisados pela Unifesp apontam forte relação entre o grupo Josapar, o Banco Denasa e o regime militar. Entre os nomes influentes do governo federal estavam o general Antônio Carlos Muricy, o chefe do Departamento-Geral do Pessoal do Exército, entre 66 e 69, e o chefe de Estado-Maior do Exército, de 69 a 70. O militar fez parte do Conselho Administrativo do Banco Denasa, justamente no período dos conflitos na gleba Sidapar. Os pesquisadores também identificaram uma relação com Mário David Andreasa, ministro dos Transportes. Sabem quem é Mário David Andreasa, né, gente? Mário David Andreasa, vou dar um Google aqui rapidinho. Eu vou contar para vocês de quem que ele é parente, que é um cara que eu já fiz perfil. Ele é o avô do Carlos Andreasa, querido. Sim, o rapaz que era comentarista da Jovem Pan e que popularizou o Olavo de Carvalho. Eu vou parar um minutinho só de ler essa reportagem só para recuperar uma minha, que eu fiz em conjunto até, foi uma recomendação do Kiko. Ô, Luiz Marcos, obrigado, querido. A gente até acha estranho quando tem um presidente que faz o que um chefe de Estado deveria fazer, exatamente, queridos. O Mário Andreasa é o avô do Carlos Andreasa, eu lembro isso no artigo que eu escrevo aqui a respeito dele, e o Carlos Andreasa disse essa genialidade aqui a respeito do Olavo de Carvalho, né? Fazer o Olavo pop, digamos assim, hypar o Olavo. Até porque é fácil. O Olavo é um personagem midiático, né? Uma obra monumental, consistente, um baita filósofo, pensador, mas é um cara que está nas redes sociais, que faz vídeos, que tinha aquele True Outspeak na época. É isso que a gente quer. E aí abriu a pré-venda do livro. E, sem brincadeira, em 3 dias, sem que o livro existisse fisicamente, ele não havia sido impresso ainda. O livro acabou. Mandem superchats, gente. A gente está trazendo informações de qualidade a respeito de vocês. E eu estou complementando a reportagem da Pública, que está muito boa também. É muito importante a gente trazer todas essas informações aqui. Então, tinha o vovô do Carlos Andreasa envolvido nesse ataque armado aqui a poceiros. E é um trabalho, vocês veem que a Pública eles fizeram em conjunto com antropólogos da Unifesp. Então é muito importante que tenha o trabalho aí de pesquisadores junto com os jornalistas. O filho dele, Mário Galberto Andreasa, foi mencionado em documento analisado pela Unifesp como presidente do Conselho Administrativo do Banco Denasa na década de 1980. Ações do ex-ministro, segundo os pesquisadores, levaram à concessão de pelo menos 30 alvarás de pesquisa mineral a empresas do grupo Josapar. Terror na caçada a Quintino. O nome mais citado pelas fontes anônimas que participaram do levantamento da Unifesp sobre o auge da violência na gleba é James Vita Lopes, um ex-funcionário do consórcio Josapar Denasa, encarregado de chefiar a guarda de segurança composta por pistoleiros que teriam invadido casas, destruído plantações, agredido e assassinado moradores. James tinha boa relação com militares, incluindo do DOPS, o Departamento de Ordem Pública e Social, órgão da inteligência do regime militar. Em novembro de 83, James assinou um termo de declaração ao DOPS, afirmando ser gerente do complexo residencial das empresas instaladas às margens da BR-316, área onde a Josapar se instalou. Na declaração, ele negava a violência contra os moradores, mas admitia ter transitado em diversas propriedades com um grupo de funcionários na busca por Quintino, líder da resistência armada dos poceiros. A pressão para encontrar Quintino vivo ou morto numa caçada iniciada em meados de 83 envolveu setores da segurança pública, pistoleiros, empresários e fazendeiros. Aí a coisa tomou um rumo meio ignorado, tomou um rumo meio incontrolável, e aí era matança mesmo, disse uma das testemunhas.
A Josapar reconhece que James era seu agente de segurança em um documento enviado em 5 de agosto de 84 ao comandante da 8ª Brigada da Infantaria da Selva, em Pelotas, Rio Grande do Sul. A empresa citava o conflito de terra e dizia ser atacado pela imprensa tendenciosa. Olha aí, nós já éramos os culpados aí por cobrir um regime de exceção. Obrigado, José Suns, obrigado a todo mundo que está mandando superchats aqui. Lembrando, o Luiz Matos, você que mandou aí uma contribuição de 20, você pode receber o PDF de poesias minhas nesse livro aqui. Esse livro não está mais em circulação. São algumas páginas aí de poesias selecionadas que eu tive para esse livro de 2008. E a gente está dando para quem mandar superchats acima de R$20. Tem que mandar e-mail para pedrozambarda@gmail com print do superchat, tá, gente? Para tentar comprovar também aí que você está efetivamente colaborando aqui conosco. Vamos seguindo aqui com a leitura para todo mundo ficar bem informado. Alegava ainda que seu funcionário jamais extrapolou suas funções de propriedade, na propriedade, o que contradiz os registros e documentos. Olha aí, a Josapar reconhecendo que o James Lopes Vita foi elemento de segurança, né? Foi o segurança deles, o pistoleiro deles. Em diferentes momentos da repressão, a gente vai enxergar uma articulação de pistoleiros, de grandes fazendeiros e de grandes empresários com a própria polícia, com agentes do DOPS. A partir de 83, o conflito vai atingir uma proporção muito grande, explica Alessandra Gasparotto, integrante de pesquisa da Unifesp e professora do Departamento de Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL. Uma força paramilitar. Ameaças de morte passaram a fazer parte da rotina dos poceiros diante da força paramilitar comandada pelo capitão James. Assim descrevia o deputado Paulo Fontenelles, do PMDB, segundo reportagem publicada pelo Jornal Liberal em 6 de dezembro de 83. O parlamentar chegou a propor uma mobilização da Assembleia Legislativa do Pará para verificar em loco as denúncias na área. Ele dizia que o grupo de segurança privado usava metralhadoras, carabinas e uniformes verdes semelhantes ao exército. E aí tem aí o registro do jornal O Liberal. Reportagem muito boa, viu, gente? Entre as pessoas ameaçadas estava Luiz Lima Gaspar, delegado sindical do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Viseu, noticiava o Província do Pará, em 30 de dezembro de 83. As ameaças partiram dos pistoleiros contratados pelo Propará, que usavam helicópteros para sobrevoar as terras e coagir a população, registrou o periódico. Um relatório produzido por lavradores em dezembro de 84 pede às autoridades uma solução à aflição vivida pelas famílias. O documento denunciava que direitos estavam sendo retirados pelo poder do dinheiro e da corrupção e descreve sucessivas invasões a casas, ameaças e agressões na região da Gleba durante a caçada a Quintino. Senhoras de 8 dias de resguardo dormiram na mata junto com seus filhos, outras se amontoavam nas casas e simplesmente choravam. Após torturar diversos poceiros buscando o paradeiro de Quintino, o grupo armado teria chegado a um barraco, onde a liderança estava escondida. Quintino teria escapado do cerco, porém, sua companheira Antônia foi crivada de balas assim. Até hoje os corpos estão insepultos, os urubus estão comendo, detalhou outro depoimento coletado pela Unifesp. Ao final, um apelo. Exigimos justiça para todos os lavradores mortos e pedimos esclarecimentos dos desaparecidos e liberdade para os presos. Relatório do CAAF, que está no acervo da Unifesp, o acervo do DOPS. A situação também foi denunciada pela Comissão Pastoral da Terra, a CPT, em uma nota divulgada pelo Centro de Direitos Humanos do grupo Ação, Justiça e Paz. 10 mil famílias de poceiros pedem apoio, dizia a entidade. Afirmava ainda que a área em litígio abrangia mais de 340 mil hectares e citava mortes em decorrência das ações de um exército de pistoleiros contratados pela Propará, Grupo A, as duas mais fortes do grupo Joaquim Oliveira. Olha aí a nota divulgada pelo Centro de Direitos Humanos sobre as 10 mil famílias que foram atingidas aí pelo grupo responsável pelo arroz, Tio João.
Um capitão da PM chegou a produzir em julho de 84 um relatório sobre a violência na gleba, reunindo relatos e denúncias de moradores. Entre os episódios descritos pelo militar está o de uma mulher grávida de 3 meses que teria sofrido um aborto após ter a casa invadida por um grupo armado durante a busca por Quintino. Em consequência do impacto sofrido pela invasão da casa, ainda visualizando o estado de Bené 200, colono conhecido na região, sendo espancado em frente à sua morada, não resistiu, vindo abortar no dia seguinte. Histórias de aborto, de mortes, muito complicado. As campanhas e denúncias contra as ações de violência levaram a Josapar a demitir James Vita Lopes ainda em 84. Porém, contudo, o grupo de segurança continuou ativo, segundo a apuração dos pesquisadores da Unifesp. Alguns registros também sugerem apoio da Josapar no suporte suporte material a tropas policiais que atuavam de forma ostensiva na região entre o final de 84 e o início de 85. A legenda de uma foto publicada em novembro de 84 pelo Jornal Liberal, por exemplo, comentava que até alimentos a empresa fornecia aos militares, à polícia militar ali na ditadura. Fim da caçada e o medo. A caçada por Quintino encerrou em janeiro de 85, quando ele teria sido baleado pelas costas com tiros de fuzil, conforme relatos obtidos com exclusividade pela Unifesp. Após o assassinato, um panfleto distribuído por moradores anunciava: mais um irmão se foi, e acrescentava: Quintino da Silva Oliveira, chamado pelos fazendeiros de bandido e tido como filho e defensor da terra, foi barbaramente assassinado por uma tropa da Polícia Militar do Pará, acompanhada por pistoleiros pagos por latifundiários da região. Segundo o informe, testemunhas garantiam que o grupo não havia dado chance para Quintino se apresentar como ele realmente pretendia. Mataram Quintino. Está lá no acervo da Unifesp. A Josapar, segundo pesquisa da Unifesp, tentava com frequência atribuir os conflitos a questões políticas e ideológicas, além de negar todos os atos de violência. O grupo produziu em agosto de 84 um relatório intitulado Conflitos de Terras Forjados para Encobrir os Verdadeiros Objetivos. A Josapar alegava que a disputa armada não existia e que as notícias sobre ela eram uma cortina de fumaça criada para encobrir outro interesse, as jazidas de ouro. A empresa afirmava existir o financiamento de subversivos que estariam sendo acobertados por diferentes bandeiras. Houve também tentativas de associar a resistência na gleba Sidapar com a guerrilha do Araguaia, movimento revolucionário contra a ditadura no Brasil, e outros grupos políticos do país. A todo momento, a empresa tenta vincular os poceiros que lutavam pela terra com a subversão, com organizações de esquerda, com o comunismo. Tem outros documentos em que a Propará, que é a principal empresa do grupo, dizia assim: o SNI, o Serviço Nacional de Informações, está sendo informado de tudo o que acontece na região. E aí, mais uma vez, eles reafirmam que a grande questão não é um conflito de terras, é a luta subversiva, explicou Alessandra Gasparotto, pesquisadora da Unifesp. O material descrito nesta reportagem faz parte de um relatório que será enviado ao Ministério Público Federal e deve servir de base para ações de reparação às vítimas da ditadura militar. Um dos objetivos era reunir elementos, indícios e provas que o MP pudesse abrir ações judiciais, inquéritos ou procedimentos administrativos contra essas empresas, diz Edson Teles, coordenador do projeto, a responsabilidade de empresas por violações de direitos durante a ditadura militar. A Pública entrou em contato com o grupo Josapar via assessoria para que comentasse o conteúdo publicado, mas não obteve resposta até a publicação da reportagem. Embora décadas tenham se passado desde os conflitos, os traumas permanecem. Com 40 anos, Raimundo, mencionado no início da reportagem, diz ter se formado em Direito para continuar a luta iniciada pelo pai, falecido em fevereiro de 2018. A mãe de Raimundo, por outro lado, convive com as sequelas das cenas que presenciou. Ela é assustada com tudo, ela se assusta, medo. A gente vivia 24 horas sob pressão. Para preservar as identidades, os nomes utilizados na reportagem são fictícios e algumas informações pessoais foram omitidas. Essa reportagem pertence ao especial As Empresas Cúmplices da Ditadura Militar, que revelam 10 empresas que teriam algum grau de participação no aparato de repressão que perseguiu,
prendeu, torturou e assassinou opositores durante o regime. A cobertura completa está no site do projeto. E a gente aqui na Folha Democrata vai continuar abordando esse assunto, gente, que eu considero muito importante. As reportagens são grandes, são extensas, mas elas têm uma vasta documentação e é muito importante que a gente dê espaço para isso, porque muitos veículos não vão dar, porque não é um assunto que normalmente dá muito clique na internet, então a gente tem que ir para cima também do que realmente importa, gente. Por isso que a gente está trazendo esse material bem interessante para vocês que nos acompanham aqui.